Olá, tudo bem com você? A paz de Jesus. Hoje vamos apresentar um tema muito importante para a fé católica, pouco valorizado por alguns católicos, menosprezado por outros e distorcido por muitos que não possuem a mentalidade católica, que é a correta interpretação dada pelo magistério da Igreja. Trataremos nesse vídeo sobre a intercessão dos santos. Desde seu início, na época dos apóstolos, a Igreja Católica sempre ensinou que aqueles que morreram na amizade do Senhor intercedem pelos que ainda se encontram na terra. Essa doutrina perfeitamente bíblica é totalmente coerente com a fé dos cristãos desde sempre. É denominada intercessão dos santos. Diz o Catecismo da Igreja Católica, número 956. Pelo fato de os habitantes do céu estarem mais intimamente unidos a Cristo, consolidam mais firmemente a toda a Igreja na santidade. Não deixam de interceder por nós ante o Pai. Apresentam por meio do único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, os méritos que adquiriram na terra. Sua solicitude fraterna ajuda muito a nossa debilidade. Para a Igreja de Cristo, portanto, os santos intercedem por nós junto ao Pai, não por seu próprio poder, mas pelo poder de Cristo, nosso Senhor, único mediador entre Deus e os homens para a nossa salvação. A maioria dos protestantes acreditam que após a morte nossa alma perde a consciência, que ficamos todos como que dormindo, esperando o dia da ressurreição, e eles se baseiam na citação de Eclesiástico, capítulo 9, versículos 5 a 10, que diz assim: Com efeito, os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem mais nada. Para eles não há mais recompensa, porque sua lembrança está esquecida. Tudo que tua mão encontra para fazer, faze-o com todas as tuas faculdades, pois que na região dos mortos, para onde vais, não há mais trabalho, nem ciência, nem inteligência, nem sabedoria. Eles citam também a primeira carta a Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 a 15, que diz assim: Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito ao que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus Cristo, trará em sua companhia os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com o alarido, com o sol, com a voz do arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto: nós, os vivos, os que ficamos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos aos que dormem. Mais uma vez, é preciso manter em mente que a Bíblia é um conjunto coeso de livros, que precisa ser entendido como um todo. Se quisermos entender a sua mensagem mais profunda, não podemos tomar uma parte isoladamente e elaborar a partir desta uma doutrina diferente daquela que a Igreja ensina. Esta é a razão de Jesus Cristo ter dado autoridade a Pedro e aos apóstolos para conduzir a sua Igreja até a sua volta. É por isso também que o Senhor jamais nos disse que bastaria o exame das Escrituras para encontrar o reino de Deus e alcançar a salvação. Pois bem, se alguém crê na Bíblia, não pode aceitar a doutrina da inconsciência, que diz que os mortos estão como que dormindo, aguardando o dia do juízo, simplesmente porque há diversos outros versículos muito claros na Sagrada Escritura que dizem o contrário. Podemos ver, por exemplo, em Isaías capítulo 14, versículo de 9 a 10, que diz assim: Debaixo da terra se agita a morada dos mortos, para receber-te a tua chegada. Despertam em tua honra as sombras dos grandes, e todos os senhores da terra se levantem de seus tronos todos os reis das nações. Todos tomam a palavra para dizer-te: Finalmente, este fraco como nós, este semelhante a nós. E também na primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 19, diz assim: Nesse mesmo Espírito que ele, Jesus,
foi pregar aos espíritos que eram detidos no cárcere, aqueles que outrora, nos dias de Noé, tinham sido rebeldes. Perceba então que o apóstolo Pedro está declarando que Jesus, após a sua morte na cruz, foi até a mansão dos mortos para pregar o evangelho aos mortos do Antigo Testamento. Também no Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículo 3, diz assim: E eis que apareceram Moisés e Elias conversando com Jesus. Aqui, mais uma vez, durante a transfiguração de Jesus no Monte Tabor, aparecem os mortos Moisés e Elias e conversam com Jesus. Portanto, eles não estão inconscientes ou dormindo, como declaram os protestantes. Também, em Apocalipse capítulo 5, versículo 8, diz assim: Quando recebeu o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um uma citra e taças de ouro cheias de perfume, que são a oração dos santos. Também, em Apocalipse capítulo 6, versículo 10, diz assim: E clamavam em alta voz, dizendo: Até quando tu, que és Senhor, o Santo, o verdadeiro, ficarás sem fazer justiça e sem vingar o nosso sangue contra os habitantes da terra? Perceba aqui nesse texto que os mortos estão clamando em alta voz na presença de Deus, pedindo justiça contra os homens que ainda estão na vida terrena, perseguindo os cristãos. Portanto, estão muito bem acordados. Também em Apocalipse capítulo 7, versículo 10, diz assim: E bradavam em alta voz: A salvação é obra do nosso Deus, que está assentado no trono e ao Cordeiro. Perceba então que novamente aqui o relato da consciência e atividade dos santos após a morte. Suas almas estão diante de Deus louvando o Criador e clamando, bradando em alta voz. E podem sim interceder pelos que estão neste mundo, com preces feitas face a face com Jesus, o Pai e o Espírito Santo. Também na carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo 27, diz assim: Como está determinado que os homens morram uma só vez, e logo em seguida vem o juízo. E aqui o esclarecimento final do autor da carta aos Hebreus. Após a morte, logo em seguida vem o juízo, ou seja, a alma se separa do corpo e vai em seguida diante do tribunal de Deus para ser julgada por tudo o que fez ou deixou de fazer neste mundo. Portanto, a alma não vai ficar dormindo até o final do mundo esperando a segunda vinda de Jesus. Até porque o sono é condição de quem está unido ao seu corpo, no tempo e no espaço. Após a separação da alma, não mais necessita dormir, da mesma forma que os anjos não precisam dormir. A parábola do rico e do Lázaro também expressam o resultado de um juízo logo após a morte. Lázaro foi para o paraíso junto de Abraão, enquanto o rico foi para o inferno, e suplicava alívio e a possibilidade de alertar seus familiares sobre a desgraça de ser condenado eternamente ao inferno. Portanto, a solução é evidente, é que os versículos aparentemente contraditórios citados mais acima, obviamente não fazem referência ao estado mental de todos os mortos, mas sim ao infortúnio espiritual daqueles que morreram na inimizade com Deus. Tanto é assim que o livro dos Provérbios atesta que o sábio escala o caminho para a vida, para evitar a descida à morada dos mortos. Provérbios 15, versículo 24. Também, a região dos mortos, ali denominada, é o lugar de desgraça para onde são encaminhados os inimigos de Deus. E acaso não morrerão também os sábios, como todos os outros? Claro que os sábios também morrem, mas a Bíblia diz que estes não irão para a morada dos mortos, para a região dos mortos, onde não há trabalho, nem ciência, nem inteligência, nem sabedoria. Assim, entendemos que o livro do Eclesiastes, assim como a passagem de 1 Tessalonicenses, nas passagens em questão, estão se referindo ao infortúnio que existe na região dos mortos, para onde vão aqueles que estão mortos para Deus, como vemos na parábola do rico e do Lázaro, narradas por Jesus. Mas então, Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens? Sim, a Igreja Católica não nega a exclusividade da mediação de Nosso Senhor.
Mesmo assim, esta continua sendo, baseada na leitura literal dessa passagem da Sagrada Escritura, a principal das objeções à doutrina da intercessão dos santos. Em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, diz: Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, um homem, Cristo Jesus. No entendimento de algumas pessoas, aqui a Sagrada Escritura não deixa dúvidas de que só Jesus pode interceder pelos homens juntos de Deus. E tais pessoas estão certas, sim, nesse ponto específico. Não há nenhum santo, nem Pedro, nem Paulo, nem a Santíssima Virgem Maria, que possa interceder por nós junto a Deus no sentido de salvar as nossas almas, de nos resgatar do pecado e da morte. Só Jesus salva, sem nenhuma dúvida. De todos os que pisaram na terra, somente Jesus é Deus, e somente Ele, sendo Deus, se fez cordeiro imolado para nossa salvação. O único sacrifício capaz de nos resgatar do pecado e da morte é o de Cristo. Insistimos mais uma vez, porque esta é e sempre foi a nossa fé e a verdadeira doutrina católica. Então, em que sentido cremos na intercessão dos santos? Os santos são como que reflexos do único verdadeiro Salvador que é Cristo. E é exatamente isso que todo cristão fiel deve ser nesse mundo, um reflexo de Cristo. Perceba que Jesus disse em João, capítulo 8, versículo 12: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não anda nas trevas, mas terá a luz da vida. Disse também Jesus aos apóstolos em Mateus, capítulo 5, versículo 13 a 16: Vós sois o sal da terra. Vós sois a luz do mundo. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens. Note que Jesus é a verdadeira luz. Entretanto, essa luz está presente nos seus discípulos. Há uma participação dos discípulos naquilo que Jesus é e faz. Os cristãos são Cristos por participação. Ele escolheu homens para falarem em seu lugar, como representantes seus. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Jesus realizava muitas curas e enviou os apóstolos para curarem, expulsarem demônios, ressuscitar mortos em seu nome. Perceba que é desígnio da vontade de Deus que as criaturas participem, ajudem como instrumentos de evangelização, de governo e de cura. Assim como Deus se utiliza de anjos para suas missões específicas, não é Deus em pessoa diretamente quem anuncia, mas criaturas angélicas que o representam. Também no Antigo Testamento, Deus escolhe seus representantes. Moisés, para conduzir o povo e transmitir as leis divinas. Também enviou muitos profetas para falarem em seu nome. No Novo Testamento, Jesus também não quis fazer tudo sozinho, mas escolheu representantes para continuarem sua missão no mundo em todas as gerações futuras, até a consumação dos tempos. Em conclusão, as obras de Jesus são também as obras de seus discípulos. Se Jesus intercede por nós diante de Deus, também nós, unidos a Cristo, intercedemos por outras pessoas. Se eu estivesse deixando este mundo e entrasse no paraíso, é óbvio que eu iria lembrar dos meus amigos e familiares que ainda estão aqui e iria diante do trono do Altíssimo interceder para que Deus os auxiliasse com graças especiais para salvarem suas almas. Você não faria isso se estivesse no céu face a face com Jesus, o Pai e o Espírito Santo? Não iria se importar com a salvação de seus familiares que ainda correm perigo de se perderem com sua má vida nesse mundo? Não creio que você seria tão egoísta assim. O mesmo ocorre com a intercessão dos santos. Eles mesmos não são o caminho. O único caminho para a salvação é Jesus. Insisto que somente Ele se deu em sacrifício para a nossa salvação, e que só Ele poderia fazê-lo. Mas os santos nos indicam o caminho, e mais do que isso, são agentes do próprio Salvador a caminhar junto conosco. Levam nossas intenções a Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Você acredita que a Bíblia é a palavra de Deus? Que toda ela é a palavra de Deus? Então precisa crer em toda ela, não só naquilo que confirma o meu modo de pensar ou o seu.
Vejamos então o que o apóstolo Paulo ensina na primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 1. Diz assim: Acima de tudo, recomendo que se façam pedidos, orações e súplicas, e ação de graças por todos os homens, pelos reis e todos os que detêm autoridade, para que possamos viver uma vida calma e tranquila, com toda a piedade e dignidade. Ora, quem pede a Deus pelo outro, com pedidos, orações e súplicas, está intercedendo pelo outro junto de Deus. Sim, São Paulo nos pede abertamente no versículo 1 que antes de tudo sejamos intercessores juntos de Deus, uns pelos outros. Também na carta a Tiago, capítulo 5, versículo 16, está escrito o seguinte: Confessai-vos uns aos outros os vossos pecados e orai uns pelos outros, para que sejais curados. A oração fervorosa ou assídua do justo tem grande poder. Afinal, se eu creio na Bíblia, que devo crer? Que somente Jesus intercede por nós ou que nós também podemos interceder uns pelos outros? Ensina a Bíblia uma coisa numa parte e outra coisa diferente em outra parte? Não. Se a Bíblia contradissesse a si mesma, não seria a palavra de Deus. Na verdade, a solução para esse dilema é bem simples. A questão é que, dentro do contexto bíblico, a natureza da intercessão tratada no versículo 1 de Timóteo é diferente da mediação do versículo 5. No Antigo Testamento, a mediação entre Deus e os homens se dava através da prática da lei e dos sacrifícios e ofertas no templo. No Novo Testamento, isto é, na nova e eterna aliança entre Deus e os seres humanos, é Cristo quem reconcilia com Deus através do seu sacrifício único e suficiente na cruz. É esta nova mediação, e é nesse sentido que Cristo é nosso único mediador, pois através dele recuperamos para sempre a amizade com Deus. Assim como pela desobediência de um só homem foram todos constituídos pecadores, assim pela obediência de um só, todos se tornarão justos. Carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 19. Portanto, a exclusividade da mediação de Cristo se refere à justificação e à salvação dos seres humanos. Mas a intercessão dos santos é de outra natureza. Refere-se à graça que Deus nos concede de intercedermos uns pelos outros. É dessa maneira que os santos intercedem por nós. Que podemos e devemos interceder uns pelos outros é um fato, e todos os protestantes praticamente o concordam. Não há nenhum problema, nenhuma discordância quanto a isso. E aí já se quebra o argumento de que só Jesus pode interceder. Mas eu bem sei que dirão, então, que nós cristãos, que vivemos ainda neste mundo, podemos interceder uns pelos outros, pelo fato de estarmos vivos, mas que no caso dos santos já falecidos é diferente. Muitos grupos de protestantes aceitam essa realidade, mas não querendo aceitar a doutrina católica, apelam ainda para outra argumentação, afirmando que os santos não podem ouvir as orações dos que estão na terra porque não são oniscientes e nem onipresentes. Vejamos então o que diz o livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 9 a 10. De noite, Paulo teve uma visão. Um macedônio em pé diante dele lhe rogava: Passa a Macedônia e venha em nosso auxílio. Assim que teve essa visão, procuramos partir para a Macedônia, certos de que Deus nos falava a pregar-lhes o Evangelho. O que percebemos nestas passagens? Entre outras coisas, que São Paulo não precisou ser onisciente nem onipresente para receber a oração do macedônio, que suplicava por auxílio. O próprio Espírito Santo comunicou ao apóstolo a visão da prece do macedônio. O próprio apóstolo ensinou que a igreja é o corpo de Cristo, e os que estão unidos a Cristo através da igreja são membros do seu corpo, um só corpo. Isso quer dizer que tanto nós aqui na terra, quanto os que já morreram para este mundo, na amizade do Senhor, todos somos membros da igreja, do mesmo corpo místico, do qual o Senhor é a cabeça. Na carta a Colossenses, capítulo 1, versículo 24, diz: Agora, alegro-me nos sofrimentos suportados por vós,
o que falta à tribulação de Cristo, completo na minha carne, por seu corpo, que é a Igreja. Perceba que, como membro de Cristo, enquanto cristãos, estamos mística e intimamente ligados uns aos outros. Embora sejamos muitos, formamos um só corpo em Cristo, e cada um de nós é membro do outro. Nosso Senhor Jesus Cristo é a cabeça do seu corpo, que é a Igreja. Ele é a cabeça do corpo, a Igreja. Portanto, está claro que os santos, tanto os da terra quanto os que já estão no céu, na presença de Deus, estão ligados, enquanto membros do corpo do mesmo Senhor, a Igreja. Assim como a minha mão direita não pode se comunicar com a esquerda sem que esse comando tenha sido coordenado por minha cabeça, da mesma forma, no corpo de Cristo, os membros podem se comunicar uns aos outros, sendo que essa comunicação acontece através da cabeça, que é o próprio Cristo. Desta maneira, quando nós pedimos aos santos que intercedam por nós junto a Deus, é com a comunicação de um membro com o outro no corpo de Cristo. Acontece através de Cristo Jesus, que é Deus. Assim como a nossa cabeça pode coordenar movimentos simultâneos entre os vários membros do nosso corpo, Cristo, cabeça da Igreja, que é onisciente e onipresente, possibilita a comunicação entre os membros do seu corpo. Portanto, o fato de os santos não serem onipotentes e oniscientes não impede que eles conheçam ou recebam os nossos pedidos e possam interceder por nós junto a Deus. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Apocalipse capítulo 8, versículo 4. Outra má compreensão protestante a respeito da comunhão dos santos é compará-la com a evocação dos mortos, que é proibida na Bíblia. Em Deuteronômio capítulo 18, versículo 9 a 14 está escrito: Não se ache no meio de ti quem pratique a adivinhação, o sortilégio, a magia, a necromancia, a evocação dos mortos, porque todo homem que fizer tais coisas constitui abominação para o Senhor. Também em Levítico, capítulo 20, versículo 6, 27, diz assim: Se uma pessoa recorrer aos espíritos ou adivinhos e andar atrás deles, voltarei minha face contra essa pessoa e a exterminarei do meio do meu povo. Qualquer mulher ou homem que evocar espíritos será punido de morte. Sem dúvida, Deus abomina a evocação dos mortos. No entanto, há uma tremenda diferença entre evocar os mortos e pedir a intercessão dos santos. Evocar os mortos dentro desse contexto é pedir ao espírito do defunto que se apresente e se comunique com os vivos, por meio de necromantes, atualmente chamado de médiums, como se aquela pessoa falecida ainda estivesse vagando em algum lugar, numa dimensão paralela ou penando na terra. Como podemos perceber, trata-se da mesmíssima prática dos espíritas de hoje. O que Allan Kardec chamou de mediunidade já era praticada no Antigo Testamento e sempre foi categoricamente condenado por Deus. Ao invés de confiar na providência divina, os que praticam a necromancia ou mediunidade preferem confiar nas instruções dos espíritos, dos quais não têm como conhecer a sua origem e procedência. No caso da intercessão dos santos, não estamos pedindo que o santo se apresente para conversar conosco através de algum médium ou psicografia, uma carta a fim de obter informações. Nada disso. Estamos sim dirigindo pedidos de oração aos santos do Senhor, os quais, pela fé, cremos que estão mais vivos do que nós no céu e que é completamente diferente de invocação dos mortos. Continuamos confiando somente na providência divina e continuamos crendo que, em última análise, somente Deus atende nossas preces. Desta forma, as proibições divinas quanto à prática do Espiritismo não se aplicam de modo algum à doutrina da intercessão dos santos. Além disso, a Bíblia confirma a intercessão dos falecidos pelos que ainda estão neste mundo. Vejamos em Apocalipse capítulo 6, versículo 9 a 11, diz assim: Quando abriu o quinto selo, vi debaixo do altar a alma dos homens imolados por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho de que eram depositários. E clamavam a Deus em alta voz, dizendo: Até quando tu, que és Senhor, o Santo, o Verdadeiro, ficarás sem fazer justiça
e sem vingar o nosso sangue contra os habitantes da terra, foi então dada a cada um deles uma veste branca. E foi-lhes dito que aguardassem ainda um pouco, até que se completasse o número dos companheiros de serviço e irmãos que estavam com eles para serem mortos. Há, portanto, um diálogo no céu entre os mártires falecidos e Deus. Estão bem acordados e conscientes. Também, em Apocalipse capítulo 5, versículo 8, diz assim: Os 4 viventes e os 24 anciãos se prostraram diante do Cordeiro. Tinham cada um uma cítara e taças de ouro cheia de perfumes, que são a oração dos santos. Também em Apocalipse capítulo 8, versículo 4, a fumaça do perfume subia da mão do anjo com a oração dos santos diante de Deus. Vemos com toda clareza que os santos no céu clamam a Deus em intenção dos que estão na terra. Sim, os santos elevam suas orações a Deus. E por que estariam orando se já estão salvos, desfrutando da presença divina? Suas orações são em nosso favor, para que os que estão no mundo também possam um dia estar com eles na felicidade perfeita e na eternidade plena. No livro do profeta Jeremias lemos, capítulo 15, versículo 1. Disse-me então o Senhor: mesmo que Moisés e Samuel se apresentassem diante de mim, meu coração não se voltaria para esse povo. Perceba que nesse tempo, Jeremias, Moisés e Samuel já estavam mortos. No entanto, a Sagrada Escritura apresenta o Senhor Deus diretamente dizendo que esses mesmos profetas já mortos para o mundo poderiam se colocar em sua presença para pedir pelo povo de Israel. Se isso fosse uma completa impossibilidade, como pregam os pastores, então nem seria mencionado na Escritura. Aí está a intercessão dos santos literalmente no texto da Sagrada Escritura. Finalizando este estudo, vejamos o que professavam os cristãos da igreja primitiva logo após os apóstolos, nos primeiros séculos, quando não havia divisão na cristandade e a igreja de Jesus Cristo era uma só, a católica. Orígenes, 185 a 254, em seu Tratado da Oração diz assim: o Sumo Pontífice, que é o Papa, não é o único a se unir aos orantes. Os anjos e as almas dos justos também se unem a eles em oração. Cipriano de Cartago, ano 200 a 258. Se um de nós partir primeiro deste mundo, não cessem as nossas orações pelos irmãos. Santo Hilário de Poitiers, ano 310-367. Aos que fizeram tudo o que tiveram ao seu alcance para permanecerem fiéis, não lhes faltará nem a guarda dos anjos, nem a proteção dos santos. São Cirilo de Jerusalém, 315 a 386. Comemoramos os que adormeceram no Senhor antes de nós, patriarcas, profetas, apóstolos e mártires, para que Deus, por suas intercessões e orações, se digne receber as nossas. Perceba que São Cirilo está falando da intercessão daqueles que morreram, dos patriarcas, profetas e apóstolos. São Cirilo também, em outra passagem, diz assim: em seguida, na oração eucarística da missa, mencionamos os que já partiram, primeiro os patriarcas, profetas, apóstolos e mártires, para que Deus, em virtude de suas preces e intercessões, receba as nossas orações. São Jerônimo, 340-420. Se os apóstolos e mártires, enquanto estavam em sua carne mortal e ainda necessitados de cuidar de si, ainda podiam orar pelos outros, muito mais agora que já receberam a coroa de sua vitória e triunfo. Moisés, um só homem, alcançou de Deus o perdão de 600.000 homens armados. E Estevão, para seus perseguidores, serão menos poderosos agora que reinam com Cristo? São Paulo diz que suas orações salvaram a vida de 276 homens que seguiam com ele no navio no naufrágio na ilha de Malta. E depois de sua morte, cessará sua boca e não pronunciará uma só palavra em favor daqueles que no mundo, por seu intermédio, creram no Evangelho? Santo Agostinho, 391-430. Portanto, como bem sabem os fiéis,
A disciplina eclesiástica prescreve que, quando se mencionam os mártires nesse lugar durante a celebração eucarística, não se reza por eles, mas pelos outros defuntos que também aí se comemoram. Não é conveniente orar por um mártir, pois somos nós que devemos encomendar as suas orações. Também Santo Agostinho, dizendo assim: não deixemos parecer para nós pouca coisa, que sejamos membros do mesmo corpo que elas, Santa Perpétua e Santa Felicidade. Nós nos maravilhamos com elas, elas sentem compaixão de nós. Nós nos alegramos por elas e elas oram por nós. Contudo, nós também servimos a um só Senhor, seguimos um só Mestre, atendemos um só Rei. Estamos unidos à cabeça, nós dirigimos a uma Jerusalém, seguimos após um amor, envolvendo uma unidade. Também São João Cassiano, 360-435. Por vezes, é a intercessão dos santos que alcança o perdão de nossas faltas, ou ainda a misericórdia e a fé. Então, concluindo nosso estudo sobre a intercessão dos santos, vamos dizer que, como podemos ver, quanto à doutrina da intercessão dos santos, não se trata de invenção do catolicismo, como afirmam certos falsos profetas, mas sim da legítima doutrina cristã, como sempre foi, embasada tanto nas Sagradas Escrituras quanto na tradição dos apóstolos. Quanto a isso, os primeiros cristãos jamais tiveram dúvidas, e uma prova disso é que esse tema jamais foi tratado nos concílios. Essa doutrina só confirma o amor de Deus para conosco e seu plano de que sejamos uns para os outros instrumentos desse amor. Se você gostou do nosso vídeo, se inscreva em nosso canal para receber novos vídeos e conhecer a doutrina católica. Deixe seus comentários e sugestões, acione o sininho para receber as notificações. Compartilhe com seus familiares e amigos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém.